Olá pessoal, parte 2 da aula 9. Falaremos sobre o conversor CCCC CHUK PWM. Tá, esse conversor, vamos explicar, ele foi desenvolvido pelo CHUK, é o nome do inventor, né, do criador do conversor. É o Slobodan CHUK. Como referência para essa aula, para essas e as duas próximas partes, né, eu recomendo o livro do Fernando Lessa Toffoli, Conversores CCCC não isolados, Análise, Modelagem e Controle. Na verdade, esse livro é para quem está querendo comprar um livro sobre conversores CCCC. Opa, não está aparecendo aí. O conversor CCCC, ele vem do Buck até o conversor Zeta, e tem ainda a modelagem deles. Essa é uma boa sugestão. Aqui temos a topologia do conversor. Esse conversor, ele tem um boost na entrada, e aqui é um buck. Aqui é um buck invertido, tanto que a tensão de saída dele é invertida. Lembram do conversor buck boost? Esse aqui seria um boost buck. O conversor CHUK. Tanto com esse conversor quanto com os dois próximos conversores que nós discutiremos aqui, o CEPIC e o Zeta, eles têm muitas semelhanças entre si, tá? Uma delas, muito importante, é esse capacitor que vai aparecer aqui, ó, que é um capacitor de acoplamento. Recordemos que no buck boost, a energia é armazenada, acumulada no indutor. Temos o interruptor, indutor de buck boost, diodo, tensão na saída. Ele é um conversor que acumula energia no indutor de buck boost. No caso do conversor, dos três conversores que a gente vai falar, esse capacitor aqui de acoplamento é onde a energia será armazenada. Então é um estágio intermediário entre a estrutura boost e a estrutura buck, onde a energia é armazenada. Então o CHUK Converter é um tipo de conversor CCCC que pode operar como elevador ou abaixador. Isso serve para o CHUK, para o CEPIC e para o Zeta, assim como o buck boost. Na verdade, esses quatro conversores do buck boost, CHUK, CEPIC e Zeta têm muitas características em comum. Porém, na estrutura física deles, o CHUK, o CEPIC e o Zeta são mais semelhantes ainda, como eu vou mostrar para vocês. Tá. O CHUK é essencialmente um conversor boost seguido de um buck invertido. Como eu falei, é um boost buck. Usa um capacitor em série para acoplar a energia da entrada à saída. O portante pode responder mais graciosamente a uma saída em curto-circuito e ser capaz de um desligamento verdadeiro. Quando o interruptor S1 é desligado por tempo suficiente, né, a saída cai a zero. Isso é uma característica interessante desses três conversores. Isso tem a ver com o fato de que o capacitor, né, que é o elemento, esse capacitor em série, né, de acoplamento, que é o elemento que fornece energia para o estágio de saída e não o indutor. Se houver um curto na saída, o capacitor se descarrega e a tensão cai a zero. Enquanto que o indutor é a fonte de corrente, continua fornecendo corrente mesmo em curto-circuito. Por um tempo até se descarregar, né? Mas ele persiste mais. A tensão de saída é invertida. Também é denominado de CEPIC invertido. Né? E todos esses três conversores que eu vou comentar agora idealmente devem ser utilizados para potências menores ou iguais a 50 watts. Para aplicações típicas, né? No caso do CHUK, a tensão do capacitor C1, né, que é o capacitor de acoplamento, será sempre igual à soma da tensão de saída e a de entrada. A energia é transferida ao capacitor de acoplamento uma vez que o interruptor é aberto. Possui filtros LC na entrada e na saída, ou seja, corrente contínua na entrada e na saída. A não ser que você projete ele para trabalhar em modo descontínuo. Tá? Se ele estiver em modo contínuo, vai ter corrente de entrada e saída contínuas. Possui dois polos duplos, ou seja, é um sistema de quarta ordem
com dois conjuntos de dois polos duplos, o que reduz a performance dinâmica do sistema, tá? Se os indutores forem acoplados, a relação de transformação tem que ser 1 para 1. Quer dizer o seguinte, você pode acoplar esses caras aqui, ó. Inclusive, quando ele foi originalmente concebido, ele era um transformador de flyback. Vou mostrar no final. Pegou-se um transformador de flyback, ou seja, um indutor acoplado, né, que é denominado transformador de flyback, e a partir deles originou-se esse conversor. Mas nesse caso, nessa aplicação, a relação de transformação tem que ser 1 para 1. Qual que é a vantagem de fazer isso, de usar indutor acoplado aqui? A grande vantagem, é a de você diminuir volume do circuito magnético e diminuir o ripple de corrente. Fica mais barato, fica menor, fica melhor ainda. Obviamente que você está utilizando o indutor acoplado, vai ter distância de dispersão, você pode ter alguns problemas aí de spikes de tensão. O controle deles, tanto do TUC, CPIC e Zeta, é o mesmo controle utilizado com o conversor boost. Apesar do Zeta ter uma entrada buck boost, tá? O ganho estático do conversor TUC, que é o mesmo do buck boost, que é o mesmo do Zeta, que é o mesmo do CPIC, é D sobre 1 menos D, caso, obviamente, ideal. Teria o rendimento aqui, se for o caso real. Ó, a quarta ordem, tanto o conversor TUC, CPIC e Zeta terão quarta ordem. Essa é uma das diferenças com relação ao conversor buck boost, que ele é de segunda ordem. O buck, o boost e o buck boost são conversores de segunda ordem. O TUC, o Zeta e o CPIC, CEPIC e o Zeta, né? O TUC, o CEPIC e o Zeta são de quarta ordem. Agora vamos falar sobre as etapas de operação do conversor. Como a gente pode ver aqui, ó, primeira etapa, o interruptor está conduzindo. Nós temos o indutor L1, que é o indutor de boost, sendo magnetizado. A corrente cresce linearmente. Aqui a gente tem um capacitor C1 que se comporta como uma fonte alimentando esse fio de saída. Isso aqui é exatamente um conversor buck invertido. Ó, se você analisar a fonte, é interruptor de buck, diodo, fio de saída é um buck. Um buck cuja tensão de saída é invertida. E quem que é a fonte desse buck? Esse capacitor aqui. Aqui a gente tem agora o interruptor aberto. A energia armazenada no indutor de boost vai carregar esse capacitor C1 através do diodo. E o indutor L2, que foi carregado na etapa anterior, né, recebeu energia aqui do capacitor C1, vai continuar em roda livre, alimentando o capacitor de saída e a carga que está conectada aqui. Espero que tenha ficado bem claro que como esse conversor é na verdade o que? Um boost buck, tendo aqui um elemento intermediário que é um capacitor para acoplar os dois estágios e armazenar energia entre eles. Forma de ondas aqui, as formas de onda a gente vê a tensão no capacitor C1, que é o de acoplamento, que ela é triangular, porque a corrente aplicada nele também é triangular, que vem do diodo, do indutor de boost. Então nós temos uma corrente aqui triangular, a corrente IL1, a gente pode ver ela aqui, ó. Claro que na verdade essa corrente IL1, somente essa parcela aqui que carrega o capacitor, tá? A parcela positiva circula pelo interruptor e essa no capacitor. Para exemplificar melhor isso, eu fiz uma simulação no PSIM. Simulação, tensão de entrada 3.3 volts, saída 5 volts, corrente máxima de 10 amperes, 100 kHz. Aí ajustei os parâmetros aqui até encontrar um ripple de corrente de 10%, usei um indutor de 20 micro, capacitor na saída de 25 micro só. Esse capacitor geralmente é bem menor do que o de acoplamento no TUC, onde o capacitor C1 deu 680 micro Faraday.
Da onde eu cheguei nesses valores aqui, eu fui fazendo empiricamente a simulação e ajustando, tá? Obviamente você pode calcular isso. Só estou falando como eu fiz, porque eu quis fazer bem rapidamente. Aí você vai observar que na simulação nós temos a corrente e a tensão do capacitor. VS, VD é a diferença da tensão VS e a tensão VD, do interruptor para o diodo. Ou seja, a tensão sobre o capacitor, VC1. Quando a gente analisa aqui, olha lá, a gente vê que a corrente, olha lá, isso aqui é essa quedinha da corrente IL1. Olha lá a corrente IL1. Nesse instante aqui, ela está sendo aplicada essa corrente toda no seu, ó, de zero, né, aplicada no seu capacitor. E aqui nesse intervalo é o que o capacitor fornece para a saída. Observa que parece, olhando de longe, até parece que são constantes aqui. Opa, eu não vou errado, IC, eu queria era IC1. Até parece que são quase constantes aqui, ó, quase constantes. É como se tivesse uma fonte de corrente constante alimentando ele, depois ele fornecendo corrente constante. Por que eu estou ressaltando isso? Porque quando você olha a tensão está aqui, ó, no capacitor, o ripple de tensão, né, que eu projetei para dar 1%, em torno de 1%, ele está dando triangular. Por quê? Só seria uma rampa se fosse constante a corrente, e desceria em rampa se fosse constante a corrente. É que o ripple de corrente está tão baixo que é quase constante. Então ele praticamente se comporta como uma rampa. Na verdade, isso aqui não é exatamente uma rampa não, tá? Só para deixar claro aí. Tudo vai depender dos valores que a gente usou de projeto aqui. Aqui nós vemos a corrente no interruptor e a corrente no diodo, complementando. E 25 A nesse caso, ou seja, a corrente, cada um deles é a soma da corrente de entrada com a corrente de saída. Porque nesse meu exemplo, a corrente de entrada é de 15 A e a de saída de 10 A. Como é que eu sei isso? Corrente nos indutores. L1 e L2. Você vai ver que L1, inclusive é negativo, né? A de saída é menos 10 A, mas isso aqui, L1 está em torno de 15 A, de saída menos 10. Tá? A soma das duas aparece aqui em módulo, né? Aparece no interruptor e no diodo. Para finalizar, existem outras variações para esse conversor, tá? Tem a versão isolada dele, que se pega o capacitor, fazemos um split nele. Ó, fazemos um split no capacitor e colocamos um transformador no meio. Tem a versão que é bastante usada, que é, por exemplo, a versão que você utiliza um indutor acoplado, que o pessoal até denomina de transformador de flyback, ou flyback with clamper. Tanto o Chuk quanto o Sepic são muito parecidos. Eles, se você pegar simplesmente um transformador, um conversor flyback, o flyback não invertido e o flyback invertido. Esse aqui é o flyback normal. Ó. Você tirar esse capacitor aqui por enquanto, observar o primário, um interruptor, aqui o secundário do flyback, é um flyback. Aí você pega e coloca agora esse capacitor aqui para grampear a dispersão do transformador, ou seja, ele deixa de ser isolado, né? Coloca mesmo terra. Isso aqui vira um SEPIC, que a gente vai ver na próxima aula. Já o Chuk, basta você não inverter o secundário, ou seja, não é um flyback convencional, é um flyback não invertido. E você colocar agora esse capacitor aqui, você transformou esse flyback num conversor Chuk. Como eu falei, o Chuk também é conhecido como um CPIC invertido. Olha, apesar de parecer ser um flyback, vocês vão observar que na prática tem diferenças consideráveis, tá? Principalmente porque esse capacitor aqui agora, que é uma espécie de grampeador para eliminar os efeitos aqui das dispersões do motor acoplado, e ele se comporta como um clamper, como um grampeador, mas a função dele na operação do conversor é servir como fonte para o estágio buck de saída. Então ele muda bastante coisa na forma de operar do sistema. Tá? E é isso aí.